الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Em primeiro lugar, de louvarmos e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que é o nosso sustentador, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que é o nosso perdoador, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que nos conduziu depois de nós jejuarmos o mês passado de Ramadã, do ano passado, e nos conduziu até chegarmos neste ano e chegamos no mês de Ramadã. Aquele Allah subhanahu wa ta'ala que nos concede favores dia após dia, esses favores que nós não temos como retribuir a Allah subhanahu wa ta'ala senão seguindo as suas ordens. Em seguida é de mandarmos bênçãos e saudações para o nobre e amado profeta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que sacrificam no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala tão gracioso conosco, Ele nos criou, depois de nos criar, conduziu a nós para nós sermos muçulmanos. Depois de nos criar, conduziu a nós para nós sermos muçulmanos. O fato de nós sermos muçulmanos não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa capacidade. Não. Não é pela nossa capacidade, mas sim é favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a nós para nós recitarmos esse kalima la ilaha illallah, para nós sermos muçulmanos. E vejamos só, depois de Allah subhanahu wa ta'ala nos conduzir, nos escolher, e Ele deu-nos uma obrigação. Qual é esta obrigação? De adorar Allah subhanahu wa ta'ala conforme o Coran. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala conforme o Coran. Então, este é uma missão para cada muçulmano na face da terra, ele adorar Allah subhanahu wa ta'ala conforme como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran. Vejamos só, pelo privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, nos fez chegar este mês de Ramadã. Este mês
tão longínquo onde está, 11 meses depois, ou 12 meses, 11 meses depois, é que aparece este mês, que é um mês sagrado, o mês de Ramadã. Neste mês, meus caros irmãos, o que nós temos que fazer? Neste mês, o que nós temos que fazer é fazermos um sacrifício, redobrarmos o sacrifício. Nós fazíamos um sacrifício outros meses, mas o sacrifício não era tão superior. Mas este mês, nós temos de fazer esse sacrifício. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia quando chegasse o mês de Ramadã. Ele dobrava o seu manto. Fazia muito sacrifício, mas era profeta de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ele perdoou os seus pecados. Sabemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam é aquele que não fazia nenhum pecado. Mas quando chegasse o mês de Ramadã, o que ele fazia? Ele fazia mais esforço. Fazia mais esforço. Então, meus caros irmãos, este é um espírito que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe para nós. Seguirmos os seus passos. Allah subhanahu wa ta'ala, falando deste mês que nós encontramos, o mês cheio de baraka, o mês de sacrifício, Allah subhanahu wa ta'ala espalhou a sua bênção em qualquer sítio. Em qualquer sítio. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala aqui está a nos informar que nós não podemos ficar enfracassado, fraco, debilitado, com uma preocupação, com uma pergunta. Mas Allah subhanahu wa ta'ala obrigou-nos a fazermos este jejum durante 30 dias. Mas por quê? E Allah subhanahu wa ta'ala está a falar para nós que Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Que este jejum não foi só ordenado ou obrigado só para vocês. Não, os vossos antepassados também tiveram a mesma obrigação. Os vossos antepassados tiveram a mesma obrigação. Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles também jejuar. Com qual objetivo? Com qual objetivo as pessoas jejuam? A linguagem mais abrangente é que a maioria de nós temos esse conhecimento, porque todos os anos é falado, escutamos que nós jejuamos para adquirirmos o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Para nós termos temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é que vem no versículo. La'allakum tattaqun. Na esperança de vocês temerem Allah subhanahu wa ta'ala. Isso acontece. Isso acontece. É visível. Quando chega o mês de Ramadã, quantas pessoas que não mudam? Quantas pessoas que não mudam? Muita gente quando chega o mês de Ramadã, até antes do mês de Ramadã, basta ouvir, falta 2 semanas do mês de Ramadã, eles começam a cantar. Ainda tem conhecimento. O mês de Ramadã está a chegar. Eu tenho que parar daqueles meus vícios. Tenho que parar
daquelas gravidades que eu faço, seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando chega o mês de Ramadã, todas as pessoas são pacientes. Todas as pessoas são pacientes. Você vai encontrar alguém que é muito agressivo. Ele faz coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, mas quando chega o mês de Ramadã, você chamar ele, ele te respeita da melhor forma, te responde da melhor forma. Ele não zanga mês de Ramadã. Não zanga mês de Ramadã, porque ele sabe que eu estou num mês sagrado. Sabe que eu estou num mês sagrado. E no mês sagrado não posso fazer nenhum ato que provoca a ira de Allah subhanahu wa ta'ala, que provoca a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa passa a adorar Allah subhanahu wa ta'ala durante todo o mês. Se não fazia 5 salates, ele diário está a fazer 5 salates. Até todo o mês de Ramadã, 30 dias, está a fazer 5 salates. E não só. E ele fica no primeiro saf, chega no mais cedo, porque sabe que estou no mês sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala, meus caros irmãos, ele trouxe este mês para nos mostrar, trouxe esse mês para nos mostrar que o ser humano na sua vida deve viver como ele vive no mês de Ramadã. O ser humano, toda a sua vida, deve viver como ele vive no mês de Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala quer que o ser humano viva desta maneira, como ele vive no mês de Ramadã. Paciente, tolerante, caritativo. A pessoa que oferece, a pessoa que compreende, a pessoa que preenche as necessidades dos outros. No mês de Ramadã está a acontecer. A maioria das pessoas, as pessoas mais abastadas, preenchem as necessidades dos outros no mês de Ramadã. Mas isso não pode ser só no mês de Ramadã. Fora do Ramadã também deve ser o mesmo. O Ramadã deve ser um modelo da nossa vida. Quantos Ramadãs, meus caros irmãos, que já passaram? Quantos Ramadãs que já passou na nossa vida? Nós, enquanto em vida, jejuamos. Algumas pessoas jejuaram 5 Ramadãs, 10 Ramadãs, 20 Ramadãs, 40 Ramadãs. Alguns já atingiram 50 Ramadãs. Mas você já se perguntou, perguntar, eu já fiz 50 Ramadãs, já fiz 40 Ramadãs. Qual é a mudança que eu já fiz durante esses todos os Ramadãs? Qual é a mudança que eu já fiz durante esses todos os Ramadãs? O muçulmano tem que fazer esta análise. Quando chega o mês de Ramadã, eu fico paciente, fico uma pessoa boa, tolerante. Será que outros Ramadãs também faço? Não. A maioria de nós só fizemos quando estamos no mês de Ramadã. Basta o mês de Ramadã despedir-se de nós, tudo volta para trás. Quando é que nós vamos se arrepender? Quando é que nós vamos se arrepender? Quando é que nós vamos mudar? Allah subhanahu wa ta'ala já fez de tudo. Trouxe um mês para nos mostrar. Mas mesmo com isso, não mudamos. Esperamos o que para Allah subhanahu wa ta'ala nos mostrar. Ele já nos mostrou. Meus caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz que trouxe este mês para nós temermos Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala obrigou-nos para nós fazermos este jejum não é só para nós temermos Allah subhanahu wa ta'ala. Não é só
temermos Allah subhanahu wa ta'ala. Não. Outro propósito de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos obrigado a este jejum é para uma lembrança que passou o profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma lembrança de um dia que passou o profeta sallallahu alaihi wasallam. Qual é esse dia, meus caros irmãos? É o dia em que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu o wahi. No dia que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação. Qual foi esse dia? Ou qual é o ano que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu esta revelação? Foi o segundo ano de Hijra. É o ano que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação. Então, este ano, o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu no mês de Ramadã, que é um mês sagrado. É um mês sagrado. Então, o profeta Allah subhanahu wa ta'ala quis, como lembrança, como lembrarmos neste dia, Allah subhanahu wa ta'ala tornar, ou Allah subhanahu wa ta'ala falar para as pessoas para que passassem a lembrar este dia. O que aconteceu neste dia? O profeta sallallahu alaihi wasallam, no ano 2, ele ficava lá na cave de Hira, lá onde ele recebeu a revelação. E como ele ficava lá? Ficava lá sem comer, ficava lá sem beber e sempre só adorava Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre adorava Allah subhanahu wa ta'ala. Lá sem comer, lá sem beber, só adorava Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, em memória, para lembrar, naquele dia, Allah subhanahu wa ta'ala tornou o jejum obrigatório para que as pessoas passassem a recordar aquele dia que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou naqueles dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam passava na cave de Hira, sem o quê? Sem beber, sem comer, só adorava Allah subhanahu wa ta'ala. Naquele instante, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficava ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, porque só estava a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. É desta maneira que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou-nos este jejum. Obrigou-nos este jejum para lembrarmos nesses dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficava lá, e não só temendo Allah subhanahu wa ta'ala na esperança, nós temermos Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz, obrigou-nos o jejum para nós, como os nossos antepassados. Qual é o jejum? O jejum dos nossos antepassados, como faziam? O jejum dos nossos antepassados é diferente como o nosso jejum. Foi diferente como o nosso jejum, da maneira que eles foram obrigados. Da maneira que eles foram obrigados. Nós fomos obrigados aqui da seguinte maneira. Allah subhanahu wa ta'ala disse para nós, quando você ver o mês de Ramadã, você tem que jejuar. Você tem que jejuar. Sem exceção. Exceto com alguns motivos. Qual é o motivo principal? Você não jejuar se quando você estiver doente. Não jejuar quando você estiver na viagem. Aí se você ver que a viagem é cansativa, eu não consigo deslocar daqui até lá onde eu vou, sem pelo menos comer alguma coisa, sem me obrigar a eu beber, então que viaja com esse jejum. Mas se a distância é tão longa que te obriga a você quebrar o seu jejum, então quebre. Esse é um dos dois motivos que você deve deixar de não jejuar. Mas se não aparecer este motivo, não há nenhum motivo que te leve a você deixar de jejuar quando chegar o mês de Ramadã. Não há nenhum motivo. Acontece, muitos de nós não jejuamos. Muitos de nós, muitos muçulmanos, não jejuam. Chegou o mês de Ramadã, mas não jejuam. Às vezes jejuam hoje, 2, 3 dias deixam. 2, 3 dias deixam de jejuar. Mas
Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós não podemos deixar de jejuar em nenhum motivo, senão esses motivos. Mas vejamos os nossos antepassados. Nós não temos escolha. Esse ano não vou jejuar. Esse ano não vou jejuar. Não temos essa escolha. Mas os nossos antepassados tinham essa escolha. Eles, a obrigação deles era, quando quiser, eles poderiam jejuar. Quando não quiserem, não poderiam jejuar. Quando quiserem, eles poderiam jejuar. Mas se não quisessem, esse ano eu não quero jejuar. Eles não jejuavam. Allah subhanahu wa ta'ala tinha dito para eles que quando você não querer jejuar, então paga o fidya. Alimentar o pobre durante esses dias que você vai passar, durante esses 30 dias, então você passar a alimentar os pobres. Essa era a escolha dos nossos antepassados. Mas nós não temos escolha nenhuma. Sem trazer esses motivos válidos perante o Sharia, não temos escolha. Não temos escolha. E Allah subhanahu, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Aquela pessoa que jejuar, chegou o mês de Ramadã e jejuou com toda a fé. Com toda a fé. Não jejuar para ser visto que você é muçulmano. Não jejuar para ser visto que na verdade você... Ou não jejuar para que eu tenho que jejuar, senão não vou receber algo monetário. Hoje em dia saiu o zakat. Senão não vou ser dado zakat. Não jejuar pelo este motivo. Não. Jejuar para você ganhar recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Jejuar para você como obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas não é isso que acontece. Alhamdulillah, alguns jejuam com a obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns, illa masha'Allah. Illa masha'Allah. Mas se na verdade a sua intenção é essa, então deve mudar essa intenção, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar o seu arrependimento. Allah vai aceitar o seu arrependimento. Vejamos só, Allah subhanahu wa ta'ala disse para nós temos de jejuar de manhã até à tarde, até ao nascer, ao pôr do sol. Essa foi a nossa obrigação. Allah subhanahu wa ta'ala disse para nós jejuarmos até ao pôr do sol. Vejamos qual foi a obrigação dos outros. Eles jejuavam desta maneira. Jejuavam também desta maneira. Allah subhanahu wa ta'ala disse no sagrado livro: Uhilla lakum laylata as-siyami rafathu ila nisaikum. É outra obrigação. Durante o mês de Ramadã, nós temos as nossas parceiras. As nossas parceiras. Então, acontece muito que nós temos desejos. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós, durante o mês de Ramadã, temos que partilhar com elas. Mas que hora? Quando chegar a noite. Quando você quebrar o jejum, você é casado, partilha com a sua esposa. Esse é durante o dia, não. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Mas durante a noite, compartilha com ela. Mas vejamos os nossos antepassados, como foi a obrigação deles. Allah subhanahu wa ta'ala tinha obrigado para eles, durante todo o mês de Ramadã, ninguém poderia aproximar ao outro. Durante todo o mês de Ramadã, ninguém poderia aproximar o outro, de dia assim como de noite. Foi a obrigação dele. Allah subhanahu wa ta'ala, vejam, tão gracioso conosco, com aqueles também. Algumas pessoas não aguentavam com isso. Não aguentavam com isso. Então, o que acontecia? Eles faziam o quê? Quebravam aqueles limites.
Allah subhanahu wa ta'ala viu que não estão a aguentar. Allah subhanahu wa ta'ala revogou aquele versículo, trouxe esse outro versículo que você não pode compartilhar durante o dia, mas de noite deve compartilhar. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a máxima compreensão de tudo que nós acabamos de ouvir, que fazermos muito esforço neste mês de Ramadã, aproveitarmos o máximo este mês de Ramadã, porque Allah subhanahu wa ta'ala espalhou as recompensas. A cada ação sunna que você for a fazer, tem recompensa como se tivesse você feito um farad. Já imaginamos quando você fazer farad do mês de Ramadã, qual recompensa que você não vai adquirir? Então nós temos que reparar nisso e cada pessoa fazer uma análise, autoanálise durante a sua vida, desde que começou o mês de Ramadã, o que ele está a fazer. Já pediu perdão a Allah subhanahu wa ta'ala ou não? Então, aquele que ainda não fez, então que faça esse análise para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar todos os seus pecados e dar uma mais energia para os 20 dias que restou. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.